moço de Elias. O Código da Aliança, Há editora um Decreto, sempre pergunta André qual é o nome Ricardo, do discípulo de capítulo Elias. 3, E a Servos resposta da sempre Aliança. é Eliseu. Deixa eu te mostrar algo. Elias, em 1 Reis 17, profetiza um período de seca que findaria somente segundo a sua palavra. É alimentado por corvos pela manhã e à noite, todos os dias. Multiplicou a farinha e o azeite da viúva. Ressuscitou um rapaz e desafiou os profetas de Baal. O Senhor responde com fogo ao sacrifício de Elias. Ele elimina todos os profetas de Baal e ora para que chova após 3 anos e meio. E o Senhor atende a sua oração. A mão do Senhor veio sobre ele, o qual cingiu os lombos e correu mais do que os cavalos de Acabe, sendo o homem mais rápido do mundo até hoje. Depois desses acontecimentos, Elias enfrentou uma crise. Na verdade, era a sua primeira crise. Ele foi ameaçado e teve medo. Mas ele não estava só quando o profeta resolveu orar para que chovesse. Ele pediu a um moço que olhasse para o lado do mar. Mas esse moço era um pseudo-discípulo, porque os profetas faziam uma aliança com um de seus seguidores para ensinarem o que sabiam, e os discípulos serviam aos profetas no que eles precisassem. O moço de Elias sabia de todos os milagres e de como Deus usava o seu grande poder. Ele acompanhou Elias na maior parte desses acontecimentos: ressurreição, multiplicação da farinha e azeite. Ele viu fogo vindo do céu e consumindo o holocausto. Foi testemunha da velocidade do seu profeta e como o Senhor era com Elias. Veja o que 1 Reis 19:3 diz sobre a crise de Elias. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida e se foi, e ali deixou o seu moço. Que atitude é essa, senão a de alguém que quer preservar a vida de seu discípulo? Elias corria risco de morte. Então, quem estivesse com ele estava no mesmo risco. Elias não estava pensando somente nele, mas ao deixar seu moço, ele estava tentando preservar a vida do rapaz. Após deixar seu moço, o profeta entrou no deserto adentro, sentou e pediu a morte. Observe a luta que Elias travava. O deserto era o melhor lugar por 2 motivos. Primeiro, porque ele estava em fuga. E segundo, ele não queria comprometer a vida de ninguém. Por isso, ele queria ficar só. Porém, algo me deixa intrigado, porque esse era o pior momento do profeta Elias, e o rapaz o deixou na pior hora. Nós não vemos uma insistência ou uma tímida tentativa dele buscando permanecer seguindo seu mestre, mas ele simplesmente fica onde foi deixado e sai de cena. Elias o deixou para protegê-lo. A diferença entre os dois fica explícita. Elias, mesmo no seu pior momento, pensou nele. Por outro lado, o moço não pensou no profeta, mas em si mesmo. O moço de Elias não é mais citado. Não sabemos o que lhe aconteceu depois disso. Não sabemos nem mesmo o nome desse indivíduo. Porém, Elias prosseguiu seu ministério. Na verdade, não vemos Elias com medo em nenhuma outra situação, nem antes e nem depois. Essa foi a única vez que o profeta se sentiu intimidado. Meu Deus! Se um homem como Elias teve medo em seu tempo de crise, qualquer outro pode enfrentar uma situação intimidadora em sua vida. E são nessas horas que sabemos o nível de aliança dos moços dos profetas. Elias
ainda teve a sensatez de pedir ao moço para ficar e ser preservado. Mas, conforme o caráter de alguns servos, é possível que os mentores não tenham esse tempo. Quando procurarem seus moços, eles já tenham sumido ao primeiro sinal de ameaça. Deus mandou o profeta para Sinai, uma viagem que durou 40 dias, e somente lá Elias recebe a revelação de todo o seu ministério. Observe o comando de Deus a Elias, relatado em 1 Reis, capítulo 19, versículos 15 e 16. Vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e, em chegando lá, unja Hazael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safade, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Com isso vemos que, na verdade, ainda havia muito que fazer. E o notável é que as ordens que Deus deu a Elias foram ungir, ungir e ungir. Ele ungiu um rei sobre a Síria, outro rei para Israel, e a unção que foi derramada sobre Elias pertencia ao moço que o abandonou na pior hora. Que falta de aliança! Observe a diferença entre esse moço e Eliseu. O moço, na primeira oportunidade, abandonou o líder, mas Eliseu, além de eliminar a possibilidade de voltar, porque 3 vezes Elias disse, fica-te aqui, ao que ele respondeu as 3 vezes, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Mostrou-se presente a aliança. Note que o profeta era Elias. Eliseu era simplesmente o acompanhante do profeta, mas soube entender o valor da presença na aliança. Então, o que podemos aprender? Senão que uma aliança se mostra forte pela presença. Seja presente na vida de seu líder. Não estou falando que o líder deve ficar atrás dos liderados, mas ao contrário, são os discípulos que seguem o mestre. Quando vou realizar um congresso como o de aliançados, procuro notar as pessoas que estão sempre presentes. Quando volto em outra ocasião, observo que algumas faces me são familiares, e eu as chamo de a cara da aliança. Falam do adorador sem face, mas, via de regra, homens de aliança têm face e estão sempre presentes. São rostos familiares. 2 coisas devem ser observadas para que você não perca a unção e se transforme em uma figura sem nome. A primeira é: ande sempre perto do seu sacerdote e mentor. Busque ser presente. Ande junto e não espere ser chamado. Apresente-se. Segunda, não há ministério sem crise. Cedo ou tarde, ela chega. No entanto, ela sempre será vencida pelos homens de Deus. Mas somente depois que venceu a guerra, atravessou o deserto e a crise cessou, surgem perguntas que definem seus aliados de confiança. Quem dividiu comigo sua água para que eu atravessasse esse deserto? De quem era o escudo que me protegeu quando a batalha ficou intensa? Quem estava ao meu lado na hora da crise? Então, aprendemos que os fortes aliados andam juntos, e mesmo quando as coisas não estão bem, eles sempre serão encontrados juntos de seus mentores. Faça uma aliança de serviço e ponha-se à disposição de seu mentor. Há nele um legado de bênção para você. Tome o exemplo de Eliseu, que destruiu toda a possibilidade de voltar atrás e permaneceu firme no projeto de servir seu líder e mestre. Para Elias, Eliseu era a cara da aliança. Você certamente será a cara da aliança aos olhos de alguém. A aliança de Josué com Moisés. A aliança de serviço
era feito por uma pessoa que se colocava a serviço do seu mentor e, em troca, recebia dele o seu legado. Veja a aliança de serviço entre Josué e Moisés, em Êxodo, capítulo 24, versículos 13 e 14. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: Esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Josué seguia Moisés com fidelidade. Ele se colocou a serviço de seu mentor, e isso por tempo integral. Josué estava na saída do Egito com Moisés e 40 anos depois continuava fiel servindo ao seu líder. Temos muito a aprender com Josué, mas agora vamos nos manter focados na aliança que ele tinha com Moisés. Não houve profecia para que Josué seguisse Moisés. Também não estava escrito em nenhum lugar. Ele poderia ser simplesmente mais um israelita que seguiria o libertador da sua nação. Porém, isso para Josué não era o suficiente. Ele se apresentava e queria ser útil ao seu líder, e mesmo quando não era preciso, queria pelo menos ficar por perto. Josué era detentor de um código que o projetou e o fez sucessor de Moisés. Ele não recebeu profecia e não foi chamado. Josué simplesmente resolveu servir Moisés. Todos os homens da nação poderiam fazer o que ele fez, mas nem todos conseguem ter a mesma visão de serviço. E ele não o fez por interesse, por dinheiro, mas movido por uma aliança. Na guerra, quando os de Amaleque, pela retaguarda e covardemente, eliminavam os israelitas que caminhavam pelo deserto, Moisés deu ordem a Josué para escolher homens que saíssem à peleja contra os amalequitas. Veja o que é servir. Josué nasceu no Egito e nunca havia participado de qualquer guerra. Depois da libertação do cativeiro egípcio, esse seria o primeiro confronto que Israel enfrentaria, e para isso, somente alguém com muita disposição para servir, uma vez que ninguém tinha experiência de guerra. Josué, de imediato, usa seu poder de liderança e reúne os que poderiam estar com ele à frente da batalha e parte sem questionar para o confronto. Confira em Êxodo, capítulo 17, os versículos 8 ao 16. No monte. Deus chamou Moisés para o cume do monte Sinai com o propósito de lhe dar instruções e as tábuas da aliança. Isso durou 40 dias. Mas antes de se completarem esses dias, o povo estava corrompido, entendendo que Moisés já havia morrido. Por isso, fizeram um bezerro de ouro e o adoraram. Deus mandou Moisés descer, dizendo: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu. Moisés desceu e, indo na direção do arraial, encontra-se com José, que disse a seu mentor: Há alarido de guerra no arraial. Note que Josué não estava no cume do monte com Moisés, mas também não estava no arraial com o povo. Ele não estava autorizado a participar da reunião particular entre Deus e Moisés. Entretanto, queria ficar o mais perto possível. Se Moisés ficou 40 dias em jejum no Monte Sinai, Josué o acompanhava no meio do monte. Aliançado marca presença. Moisés e os 70. Números, capítulo 11, versículos 16 e 17. Disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, que sabe serem anciãos e superintendentes do povo, e os trará perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles,
e contigo levarão a carga do povo, para que não leves tu somente. A escolha dos 70 era a responsabilidade de Moisés. Deus se comprometeu em aliviá-lo da carga, mas ele deveria definir quais homens de confiança receberiam do Espírito que estava sobre ele. Em uma população de quase 3 milhões de pessoas, das quais homens adultos somavam 600 mil, Moisés tinha que selecionar apenas 70. Esses homens deveriam ser realmente muito bons para fazerem parte daquela lista. O Senhor desceu na nuvem, e quando Deus pôs sobre eles o Espírito que estava sobre Moisés, todos profetizaram. Foi uma experiência marcante. Mas aconteceu um problema. 2 dos escolhidos não compareceram à reunião, e ao regressarem, um jovem anunciou a Moisés que Eldade e Medade estavam profetizando no arraial. Veja o que aconteceu em seguida. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um de seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Números 11, 28. Embora José tenha falado precipitadamente ou por ciúmes, o que ficou revelado nesse texto é que ele era um dos escolhidos da confiança de Moisés. Um aliançado nunca fica por fora da lista de confiança. Moisés na tenda. Êxodo 33, 8. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar na tenda. A tenda do Senhor ficava fora do arraial. Assim, todos os que queriam adorar a Deus tinham que sair na direção da tenda. Quando Moisés saía do acampamento em direção à tenda do Senhor, era gerado uma grande expectativa no povo. Por isso, cada um ficava à porta de sua tenda, contemplando Moisés entrar na tenda do Senhor. Isso acontecia com certa frequência, e as novidades para a nação sempre vinham pela boca de Moisés, que era aguardado e observado por todo Israel. Veja em Êxodo 33, 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Observe que cada um ficava à porta de sua própria tenda, mas durante todo o tempo que Moisés estava com Deus na tenda da congregação, Josué permanecia à porta da tenda do Senhor, esperando por Moisés. Com isso, o primeiro a saber das novidades para a nação era também aquele que se fazia mais presente, Josué. Leia agora Deuteronômio 31, 7. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. Josué serviu a Moisés por 40 anos, sendo fiel, disposto, presente e buscando preservar a integridade do seu líder. Assim, na hora de escolher um substituto, fica evidente que, em meio a cerca de 3 milhões de pessoas, somente um estava realmente pronto, o que estava sempre presente e tinha a aliança mais forte, Josué. Não se aparte de seu mentor. Não espere ele lhe chamar, ou mesmo que ele venha até você. Seja como Josué e Eliseu, não saia de perto. Discipulado acontece quando se anda junto. Não se faz discípulo à distância. E lembre-se, a unção é transmitida por contato. Pessoas maduras na aliança não ficam à espera de seu líder e nem reclamam quando ele não pode vir. Elas criam situações para estarem por perto ou simplesmente vão até onde seu líder está. Leve em consideração o fato de que estar com Elias não era uma tarefa fácil. Ele foi o profeta que mais andou em toda a Bíblia. O homem não parava.
Mas louvo a Deus por Eliseu, que foi incansável em estar com ele, mostrando a força da aliança de serviço. E o que dizer de Josué, que resolveu servir seu líder sem determinação de um prazo? Quando Deus disse que o povo ficaria no deserto por 40 anos, Josué já estava decidido a servir Moisés, independente do tempo, e por 40 anos ele foi conhecido como Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Meu Deus! A Bíblia diz que o bom pastor vai atrás das ovelhas, mas discípulos seguem o mestre. A questão é saber em que nível você está. Ovelha é direcionada por instinto, mas discípulo tem raciocínio lógico. Se seu líder ainda precisa vir lhe buscar, é porque você ainda é ovelha. Um mestre não fica atrás de discípulos. Ele apenas diz: vem e segue-me. Daí por em diante, ele é seguido por discípulos fiéis. Então, tome os exemplos de Josué e Eliseu e comece a seguir e servir ao seu pastor.